Bem-vindo a mais um Fala Grossi. Ou seja, eu preciso ignorar meu crédito. Um jogo diferente. Hoje eu quero falar sobre uma expressão que muita gente usa, principalmente no meio empresarial, mas que pouca gente realmente entende em profundidade. ICP. ICP significa Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal em português. Só que eu percebo que na prática muita gente reduz isso a uma definição simplista de público-alvo. E não é a mesma coisa. Público-alvo é amplo. ICP é decisão estratégica. Quando você define um ICP, você não está apenas dizendo quem pode comprar de você. Você está dizendo para quem a sua empresa foi desenhada. Isso muda absolutamente tudo. Muda a forma como você estrutura o produto, muda a sua precificação, muda o nível de atendimento, muda a sua comunicação, muda inclusive o tipo de risco que você está disposto a assumir. O problema é que a maioria dos empresários brasileiros aprende a vender antes de aprender a escolher. No começo é natural, você precisa sobreviver, você vende para quem aparece, fecha com quem paga, aceita condições que talvez não fossem as ideais. Só que chega um momento em que continuar vendendo para qualquer perfil começa a gerar distorções. A empresa cresce, mas a margem não cresce. O faturamento aumenta, mas o estresse também aumenta. O time começa a ficar sobrecarregado porque cada cliente exige uma coisa diferente e você nunca estruturou o seu negócio para um perfil específico. Isso é falta de ICP. Agora, trazendo isso para o mercado financeiro, a situação fica ainda mais interessante, porque quase nenhum empresário para pensar que banco também tem ICP. Bancões, banquinhos, instituições de pagamento, cooperativas de crédito, cooperativas normais e até a UMO. Todos eles têm ICP, só que eles não deixam isso claro. E aí o empresário acha que o problema é ele. Ele acha que está sendo mal atendido porque o gerente não liga, porque o limite não sai, porque a solução não vem. Mas muitas vezes ele simplesmente não é o cliente ideal daquela instituição. E é aqui que começa a fazer sentido falar da UMO. Quando a gente começou a estruturar a UMO, a discussão sobre ICP apareceu naturalmente. E a verdade é que, por muito tempo, a gente tentou encaixar isso em um recorte clássico. Faixa de faturamento, setor de atuação, tamanho da empresa, se é pequeno, se é médio, se é grande. Se fatura 100 mil por mês, 500 mil por mês, se fatura 1 milhão por mês. Só que quanto mais a gente olhava para a nossa base e para as nossas relações, mais ficava claro que o que conectava nossos clientes não era o tamanho, era o sentimento. A UMO nasceu porque existe um empresário brasileiro que se sente desassistido. E quando eu falo desassistido, não é só sobre atendimento ruim, é sobre não ser ouvido, é sobre não conseguir sentar com alguém e discutir uma ideia de estrutura financeira diferente, por exemplo. É sobre ter uma necessidade específica e ouvir um não temos isso. É sobre sentir que o sistema financeiro foi desenhado para grandes volumes padronizados e não para realidades empresariais específicas, a dor, a sua dor. Nós temos clientes pequenos, temos clientes médios, temos clientes grandes, alguns extremamente sofisticados, outros em fase de crescimento, mas o que une todos eles é o desejo de ter o relacionamento com profundidade e construção contínua. Eles não querem apenas um aplicativo funcional, eles querem estrutura, eles querem alguém que entenda o fluxo de caixa, ciclo financeiro, risco regulatório, tecnologia, integrações com outras ferramentas e por aí vai. E aqui entra uma diferença importante. A UMO não é apenas uma interface financeira. A gente tem tecnologia própria. A UMOTech, nosso braço de tecnologia no grupo empresarial, nos permite construir soluções, adaptar processos, integrar sistema, desenvolver ferramentas. Isso faz com que a conversa com o empresário seja diferente. Não é uma conversa de prateleira, é uma conversa de construção. Então, quando eu digo que o nosso ICP é amplo, não é porque a gente não tem foco, é porque a dor que a gente resolve não está restrita a uma faixa de faturamento específica. Nosso ICP é o empresário brasileiro que quer ser ouvido. É o empresário que quer participar da construção da solução. É o empresário que sente que poderia ter mais eficiência, mais integrado a soluções de crédito, por exemplo, investimentos, meios de pagamento, mais inteligência financeira, mas não encontra isso nas estruturas tradicionais. E talvez isso explique porque é tão difícil no Brasil falar de ICP de maneira madura, porque o próprio empresário ainda não está amadurecendo a sua relação com a estratégia.
Ele aprendeu a sobreviver, ele aprendeu a vender, ele aprendeu a lidar com imposto alto, insegurança jurídica, instabilidade econômica e desenvolveu resiliência. Nisso a gente é muito bom. Mas agora está chegando a hora de desenvolver foco. E foco começa com escolha. E talvez o seu negócio hoje esteja cansando você porque você nunca definiu claramente quem é o cliente para o qual você foi feito. E talvez você esteja frustrado com o seu banco porque você nunca parou para pensar se você é, de fato, o cliente ideal da instituição. A Umo não nasceu para ser um grande tudo para todo mundo, mas nasceu para ser profundamente relevante para o empresário que quer proximidade, tecnologia, estrutura e parceria. Enquanto existir empresário no Brasil que se sinta sozinho na tomada de decisão financeira, vai existir espaço para um modelo diferente. E talvez a grande reflexão desse vídeo não seja apenas sobre o ICP da Umo, seja sobre o seu. Você sabe para quem sua empresa foi desenhada? Porque quando você descobre isso, você para de correr atrás de volume e começa a construir relevância. E relevância é o que sustenta o crescimento de verdade. E agora eu quero fazer um convite bem direto para você que está assistindo. Use esse conceito de ICP como uma ferramenta prática a partir de amanhã. Pega a sua base de clientes, se você tiver 10, pega 10, se tiver 100, pega 100. E se faz 3 perguntas simples. Primeiro, quais clientes me dão menos dor de cabeça e mais resultado? Não é só financeiro, resultado de verdade. Pagam certo, respeitam o combinado, entendem o processo, valorizam o seu trabalho. Segundo, quais clientes eu gostaria de clonar? Se eu pudesse ter 20 iguais, eu teria? Porque isso mostra seu ICP real e não o ICP que você acha bonito no papel. Terceiro, quais clientes estão me deixando ocupado? Isso é bom, mas me impedindo de crescer. Isso é ruim. Aqueles que sugam meu time e apertam margem para criar exceção toda hora. Isso é o que a gente chama de anti-ICP. E entender isso é tão importante quanto entender o cliente ideal. Quando você faz esse exercício, você começa a tomar decisões melhores, você melhora produto, atendimento, margem, time, melhora até a sua comunicação, porque você para de falar com o mundo e começa a falar com quem realmente importa. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, porque eu vou falar muito mais sobre gestão, caixa, risco, crédito, tecnologia e como o empresário brasileiro pode parar de reagir e começar a decidir. Manda esse vídeo para o empresário que você sabe que está bem, mas vive desassistido, porque às vezes o cara nem sabe que existe um modelo diferente, ele só acha que é assim mesmo, mas não é. Vem para Umo.